Olá, você que nos assiste, nossa boa noite, nossa boa tarde, nosso bom dia. Não importa o horário que você aqui esteja assistindo. Esse é o Café com Pesquisadores. O Café com Pesquisadores é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa ECOS, que pertence ao NEB, DCH3, PPGESA, Juazeiro. O Café com Pesquisadores tem como objetivo conversar com pessoas que faz ciência, que faz cinema, que faz literatura, que faz artes dentro do Vale do São Francisco. E, ao longo desses dias, estamos falando sobre cinema, sobre a sétima arte. E hoje, efetivamente, vamos conversar com a estudante de cinema, Marina Reis, que tem produzido algumas coisas de cinema na nossa região, tem participado de alguns editais e vai nos falar, nos contar um pouco dessa contextualização do cinema, do curta-metragem, do longa-metragem, da questão do cinema durante a pandemia da Covid-19, que todos sabem que o cinema foi extremamente afetado, né, com a questão da pandemia, e como ela chegou ao cinema. Então, são várias perguntas, as perguntas vão nascendo, vão surgindo. Também convidamos para participar mais uma vez do Café com Pesquisadores o artista visual, professor Ítalo, né? Professor Ítalo, que é o autor do Necrópolis, que esteve conosco no episódio passado. Então, o professor Ítalo não entrou ainda. Se ele entrar, estaremos aqui num debate mais ampliado, mas vamos conversar agora especificamente com Marina Reis, que vai se apresentar, que vai falar um pouco da sua vivência com o cinema e vai nos dizer, que aí já é a primeira pergunta, viu, Marina? O que foi que levou ela a estudar cinema, a se interessar pelo cinema? Boa noite para nós, né? Bom dia, boa tarde para aqueles que estão assistindo pelas redes sociais. Fique à vontade para você falar nesse Café com Pesquisadores. E aí, mas mais nada, vai um cafezinho. Boa noite, Enos. Bom dia, boa tarde para quem está nos assistindo. Hoje eu vou na água mesmo, mas o café não é só a bebida, é a confraternização, né? Então, considero-me também no café. Então, me chamo Marina Reis, sou daqui de Juazeiro. Trabalho com cinema desde 2017, desde o meu segundo semestre da faculdade. Faço faculdade de cinema e audiovisual na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB, lá em Cachoeira. Trabalho principalmente com som, né? Eu sou diretora e técnica de som e responsável, geralmente, trabalho com só eu e outra pessoa na equipe, são equipes pequenas de curta-metragem, então acabo sendo responsável pela captação, pela organização do set. Sobre a pergunta, essa é uma pergunta interessante, porque ao fim do meu ensino médio, eu estava certa que eu queria fazer ciências sociais aqui na Univasf. E eu tinha cinema como uma coisa distante, sabe? Uma coisa... Porque não tem aqui na região, são poucas universidades que têm um curso de cinema até hoje, assim, comparado a outros cursos, né? Eu imaginava que era uma coisa que só ia ter mesmo no trecho Rio-São Paulo, porque tudo acontece no trecho Rio-São Paulo. Gostemos nós ou não. E... na verdade, eu vi que tinha nota para passar em faculdade de cinema, naquelas coisas assim, na época próxima ao Enem, fazendo aquelas pesquisas assim, média de nota para passar em tais cursos. Aí eu pesquisava lá, e aí eu vi assim, eu fiquei, eu podia ir, né, porque era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, mas novamente eu via como muito distante. Via como uma coisa assim para eu fazer quando eu já tivesse uma profissão e tivesse financeiramente estável,
hoje a estabilidade financeira tá se tornando cada vez mais difícil, mas era o que eu imaginava, sabe, quando eu era adolescente? Que quando num futuro hipotético, eu poderia fazer cinema, e nunca pensava como uma realidade, né? E aí, isso me mexeu um pouco, assim. E aí eu falei pra minha mãe que queria e tal. Minha mãe não queria que eu fosse pra outra cidade, claro. Coisa da mãe mesmo, né? Coisa de mãe, e eu entendo ela. Mas enfim, foi um processo. Vou pular um pouco essa parte, porque eu acho que é uma parte meio clichê, assim, de convencimento parental, né? E entrei no curso, tive muitas surpresas boas, muitas surpresas ruins também. E fui me apaixonando pelo som, né? Fui me apaixonando por essa área e inclusive negligenciei a parte acadêmica da faculdade, fui mais para a parte prática do fazer cinema, né? Isso me atrasou alguns semestres, mas eu sinto que foi importante para hoje eu poder dizer que eu sou diretora de som, técnica de som e tal. E continuar fazendo, né? E nessa pandemia tem sido muito complicado, mas os artistas estão fazendo de tudo para se virar, né? A gente está carregando a arte nas costas. É porque é interessante esse seu final de fala agora, porque quando falar na pandemia, quem está sofrendo na pandemia, olha, todo mundo está sofrendo na pandemia, isso é um fato inegável, mas tem os nichos da sociedade, por exemplo, os artistas, como você bem colocou, eles estão sofrendo porque tudo parou, né? Então, o cinema, eu estava lendo algumas reportagens hoje à tarde, da Galileu, até da Veja, eu vi uma reportagem que 78% da bilheteria do cinema brasileiro, o cinema teve um lucro, uma arrecadação de quase 2 bilhões, quase 3 bilhões em 2019, não passou de 500, 600 milhões de reais em 2020, e em 2021 está esfacelado, muito esfacelado, porque as grandes produções pararam, né? E aí, vocês saindo da grande produção, do grande cinema, e entrando para o artista de barzinho, já conseguimos perceber hoje em Juazeiro, artistas fazendo nas sinaleiras, né? Fazendo som nas sinaleiras para arrecadar seu pão de cada dia, né? E é muito gostoso passar e ouvir, mas saber que está ouvindo ali até um ato de resistência, né? Vamos chamar assim, até um ato de resistência da arte, porque tá difícil, né? E aí, nessa questão, eu quero perguntar para você, como está na sua visão hoje essa questão do fazer cinema, mas não fazer cinema grande, fazer cinema pequeno, né? Eu assisti um curta que você participou, Ruína de Nós, e aí eu quero que você fale um pouco do Ruína de Nós, e como você percebe o cinema brasileiro nesse tocante à pandemia, né? O que foi que realmente você vislumbra como perspectivas para o pós-pandemia e para o momento atual? Pergunta complexa. Mas eu vou tentar responder tudo. Então, primeiro que eu só posso falar sobre o pequeno cinema, né? Que é o cinema no qual eu estou inclusa. Ainda não participei de nenhuma grande produção. Eu acho que é o melhor cinema. Inclusive, então, tem isso, né? É uma coisa do cinema contemporâneo querer um pouco romper as barreiras do que é o mainstream, né? Que é o cinema grande, o que é mais propagandeado, o que tem mais verba, o que passa na TV, o que passa no cinema. E o cinema periférico, o cinema de pessoas que não estiveram a vida toda no cinema, porque tem isso ainda. Tem uma coisa assim no cinema brasileiro de primeiro muito dinheiro envolvido, assim, então a maioria ou quase todo mundo que tem uma carreira sólida
em cinema no Brasil já tinha algum investimento antes. Então, você tem produtores, por exemplo, essa pandemia eu fiz um workshop virtual com eu não vou falar o nome porque senão vai parecer que é difamação, que eu tô aqui. Porque é isso, né? Eu não tô aqui para deslegitimar o cinema, né? Eu tô para contextualizar o cinema. Não posso deslegitimar a área que eu quero que cresça, né? Enfim. Mas aí tem esse produtor que ele começa o workshop falando que você não precisa de muita coisa se você quer seguir seu sonho no cinema. Você não precisa ter uma bagagem grande, você não precisa de dinheiro, e ele botou muita ênfase nisso. E aí, logo depois, ele vai falar da trajetória pessoal dele, e aí ele, pelo que ele fala, dá pra ver que ele veio de uma família muito rica, que na rua dele eram os principais cinemas do Brasil da época, e ele falava que chegava a assistir, tipo assim, 15 filmes na semana, que ele ia todos os dias. E, tipo, o momento que eu mais fui no cinema na minha vida foi entre os 14 e 17 anos, quando o Cinema Oriente em Petrolina era R$5 dia de quarta-feira. Porque tem isso, né? Hoje, quanto é hoje? Pipoca, viu? Pois é. Hoje, quanto é que é um ingresso no cinema? E mesmo na época dele, na adolescência dele, é um lugar de privilégio. Ele disse que passou, tipo, 20 anos indo com essa frequência no cinema, pelo menos 3 vezes na semana. Isso demonstra uma pessoa que tem esse tempo e tem esse dinheiro, né? Porque com 15 anos eu tava trabalhando, entendeu? Não tava de bobeira no cinema. Tava estudando e trabalhando. Então, tem isso, sabe? Aí depois ele fala que ele tinha uma empresa de investimentos. E aí ele vendeu essa empresa, e aí com esse dinheiro ele conseguiu adentrar mesmo o cinema. E aí ele fala que ele conseguiu porque ele teve uma reunião de um conhecido dele, arrumou com o então maior produtor de cinema do Brasil. Aí é fácil também, com contatos. Então, tipo assim, você tem um contexto de privilégios muito grande no cinema. E isso é uma tradição que não é só no Brasil, isso é uma tradição que os grandões aí da Nouvelle Vague na França faziam também. Eles eram adolescentes que iam todo dia para o cinema, que eles escreviam críticas desde muito cedo e tinham clubes de crítica e tinham jornais de crítica desde muito cedo, e aí eles crescem, viram diretores e vira um mercado que se retroalimenta muito fácil, porque eles assistem, eles dirigem e eles criticam as próprias obras. Então, isso acontece, ciclos, panelinhas. O cinema tem muito disso. E aí, hoje tem essa ânsia por mudar. Essa ânsia que vem, eu sinto que vem muito através do conhecimento, assim, porque no momento que a gente estuda a origem do cinema, estuda o contexto do cinema, começa a entender que não é uma arte barata, não é uma arte assim. A câmera digital mudou muito a história, porque hoje qualquer pessoa tem uma câmera digital de alta qualidade na mão, sabe? Hoje é fácil fazer cinema. É difícil, mas comparado a 20 anos atrás é muito fácil. E comparado a 50 anos atrás é moleza. É mamão com açúcar. Mas, tipo, mesmo assim a gente passa por dificuldades, sabe? Agora eu tô esquecendo um pouco do começo da pergunta. Não, na verdade você ainda vai responder. Vamos falar de Ruínas de Nós. Mas antes disso, sim, você tocou num assunto interessante. E aí você falou da grande produção, e aí eu quero só fazer um adendo aqui. O Cine Hollywood, né, que é que eu acho que você já assistiu umas 2 vezes, quebra um pouco o paradigma do cinema brasileiro, né? E aí ele é levado para a grande tela justamente porque ele traz o cinema improvisado, ele traz o cinema feito no quintal de casa, ele traz o cinema feito
quer dizer, o cinema inicial, né? Com tudo de ajeitado, né? Mas ganha público. Então, esse tipo de cinema de resistência que nós tínhamos, porque aí o Cine Hollywood não é mais de resistência, não, ele é da Globo, tá? Então, esse tipo de cinema de resistência que hoje nós ainda temos muito e com muitas boas produções, como é que você consegue visualizar esses artistas, esses diretores, eles estão conseguindo seu lugar ao sol com muita luta e essas lutas está tendo esse retorno por parte do grande público? Realmente é uma nova perspectiva que a gente não está acostumado no cinema brasileiro. Tipo, primeiro porque tem o cinema que... Tá, do início. Cinema brasileiro é meio que um gênero em si, porque sempre foi uma tradição do cinema brasileiro fugir um pouco de gênero, não fazer um filme que seja especificamente um romance ou especificamente uma comédia. Sempre tem uma mistura, assim. Então, os filmes de Kleber Mendonça Filho, por exemplo, são um pouco assim, o Som ao Redor. É importante que tenha outras perspectivas, né? Agora, o cinema, o Cine Hollywood é um filme que eu ainda considero mainstream. Eu ainda considero ele um filme de alta produção. O que acontece nele que é maravilhoso é cinema nordestino feito por nordestinos. Porque a gente está tão desacostumado com isso que chega a ser fantástico quando surge. Porque a gente liga a TV, tem personagens nordestinos na novela que são interpretados por paulistas, cariocas, Com sotaque, né? Com um sotaque que não é o nosso, é um amálgama, é uma coisa assim, não é um sotaque que não dá para localizar em nenhum lugar do Nordeste, é uma mistura mesmo estereotipada. Tem casos absurdos de novela, assim, que... Esses dias eu estava vendo uma novela que reprisou, né, na pandemia, Flor do Caribe, eu acho. E aí tinha um núcleo nordestino nessa novela. E eu parei. Eu não sou muito de assistir novela, mas quando eu sentei na frente da TV que eu vi, eu fiquei, meu Deus! 2020, no caso foi ano passado, né? 2020, isso ainda na TV, e era... a cena era o nordestino indo para o Rio de Janeiro ganhar vida, né? E ele estava vestido todo de couro, com... para quem é nordestino já entende qual é a crítica. Ele estava todo de couro, inclusive com a mala de couro, que eu acho que nem fabrica mais essas malas de madeira e couro, sabe? Uma coisa super difícil de achar e que não é nem um pouco prática, né? É uma coisa pesada, é uma coisa que não cabe muita coisa dentro. Então, tipo assim, eu acho que não tem ninguém no Nordeste que primeiro, que mora em uma cidade e use e ande com roupa toda de couro, porque a função do couro no Nordeste é para proteger dos espinhos. A roupa do vaqueiro tem um sentido, mas não tem sentido uma pessoa na cidade andando na rua com roupa de couro, sabe? Então, são essas coisas que não existem, mas é o estereótipo, é a imaginação lá do roteirista carioca escrevendo como ele acha que é o Nordeste. Então, o Cine Hollywood, ele ter essa perspectiva de nordestino já é uma coisa fantástica, assim. E outros filmes, inclusive, da mesma galera. O ator e diretor, eu não sei o nome dele, me perdoe aqui, mas ele lançou outro filme com Matheus Nastergalha, chamado Os Cabras da Peste. E é bem interessante também, e até metade do filme se passa em São Paulo, e tem essa coisa dele ser o personagem nordestino e o outro ser o personagem paulista. Eu acho que é em São Paulo, mas enfim. O nordestino e o sudestino contracenando, e eles dois são policiais, então tem uma dinâmica interessante, que é uma dinâmica que a gente já conhece, né? Essa coisa de dois policiais, um que é mais focado e fechado, centrado, e o outro que é mais ativo e mais, enfim, a gente já conhece essa dinâmica, mas ele contextualiza no Nordeste e fica bem interessante, fica muito engraçado, é um humor
jovem relativamente, porque não é um humor novo, mas no cinema, na sala de cinema é novo. Tem outro filme também, só concluindo aqui, tem outro filme também lançado recentemente, eu acho que foi em 2019, que é o Pacarrete, é um filme cearense, muito, muito interessante, muito bonito, e que, novamente, é uma outra visão, e você tem uma caracterização dos personagens muito interessante, porque é muito fiel, mesmo alguns dos atores não sendo nordestinos, mas enfim. E agora, como eu falei, tem essa nova perspectiva, mas ainda o Pacarrete não sei exatamente de onde surgiu o financiamento dele, não me vem ao caso, mas eu sei que o roteirista ele era um estudante de cinema na UFC, em Fortaleza. E isso é uma coisa que eu acho massa, porque é um cinema jovem, isso é representativo de um cinema que é jovem e que vem de uma formação, porque a faculdade de cinema no Brasil é uma coisa recente. Então, eu acho que a formação, ela introduz como eu falei no começo, a possibilidade de você estudar sobre o que você está fazendo, abre muitas perspectivas, e isso traz, eu considero que traz uma vontade de quebrar algumas barreiras mesmo, assim. Então, tem isso. É uma coisa de cinema periférico, essa vontade de ser diferente, né? De falar sobre temáticas que não estão nos grandes cinemas, que temáticas raciais, temáticas sobre mulheres, temáticas trans e LGBTs, que é uma coisa assim que agora está vindo com força e que eu acho incrível, porque a tradição do cinema LGBT é ser um cinema que é escrito, dirigido e atuado por héteros. Então tem uma visão estereotipada também. É a mesma coisa de fazer um filme nordestino que a equipe toda é sudestina. Então, inclusive tem um filme específico que a gente pode trazer mais para frente falando sobre essa questão. Mas sobre o cinema periférico tem muito esse desejo de mudança mesmo. De falar, inclusive, sobre passados que são invisibilizados. Tem filmes novos de 2015 para cá que fazem releitura do passado, releitura da história brasileira, de nomes da história brasileira que a gente, enfim, coloca em nome de rua e faz estátua, mas que na verdade eram traficantes de escravos, etc. E hoje a gente pode rever isso e contar a história de um novo ângulo, né? Que não é um ângulo errado só porque não está no livro, mas ele traz uma verdade que a gente não conhecia, né? Então essa, para mim, é a característica principal do cinema periférico. O mato que você falou dos Cabras da Peste é que é uma comédia, inclusive com, acho que o Ed Nilson, que é o mesmo do Cine Hollywood, e ele é um dos que contracena com o Matheus Nategalli, e que é interessante, porque você tem uma comédia, dá muita gargalhada, eu assisti o filme, dá muita gargalhada, e você não tem aquela pieguice que pega. Mas aí eu vou para um outro debate contigo agora, vamos lá. O Brasil esteve no Oscar com a Democracia em Vertigem, né? E que para mim, né, eu estava com a bandeirinha verde e amarela aqui levantada para poder ganharmos aquela estatueta, né? Não é tendência, tá? Mas depois eu fui assistir, por curiosidade, Indústria Americana, que foi quem ganhou a estatueta. E aí eu visualizei o seguinte: poxa, nós tínhamos conteúdo. Aí eu vou ser o fanista aqui. Nós tínhamos conteúdo e tínhamos um filme para ganhar o Oscar, né? Só que, do outro lado, nós tínhamos um filme patrocinado pela esposa do Obama, do Instituto Obama, né? Então, assim... Michelle Obama, Pela Michelle. Aí eu pergunto, você com certeza assistiu Democracia em Vertigem, e com certeza também assistiu Indústria Americana, né? Então eu quero... Na verdade, Indústria Americana eu não assisti. Não assistiu. Eu assisti os dois, por exemplo, poxa, na hora que disse, que abriu o envelope, disse
indústria americana, não acredito, não. Meu mundo caiu. Eu vou assistir esse filme. Claro que são contextos diferentes, mas o Brasil tinha a condição ali de trazer a estatueta, né? E mais momento político que nós vivemos, evidentemente que aquela estatueta não ia fazer bem ao estômago de algumas figuras, né? Eu queria que você falasse um pouco, se você, da sua visão para a democracia em vertigem. Não no olhar político, evidentemente, nós não fugimos dessa temática, mas no olhar do cinema documental, né? Cinema que está dentro dos grandes debates da sociedade. É um nicho também do cinema brasileiro em evidência. Então, eu gosto bastante do Democracia em Vertigem, mas tenho minhas críticas, assim, porque do ponto de vista documental, ele não é, assim, super revolucionário, não. Ele enfim, tem as entrevistas, você tem um contexto histórico, então ele é fechadinho, ele é um documentário bonitinho, certinho, dentro das normas. Eu gosto do som, eu acho as imagens lindas, a fotografia linda. A crítica que eu tenho ao filme na verdade, um estilo da diretora Petra Costa de falar sobre si enquanto fala sobre o assunto, o objeto do filme. E isso é, em parte, interessante porque você contextualiza de uma forma identificável. Quando você personifica, você identifica. Então, tem isso. Mas eu acho que ao mesmo tempo que ele identifica, como eu posso dizer? Eu acho que ele reduz um pouco o público que vai ter essa identificação, porque a história dela é uma história específica. Ela traz para mim no cinema, né? E ela mistura o pessoal com o político do momento, né? O que ela quer retratar. Então, quando você assiste, você consegue perceber que ela retrata o momento político a partir da sua vivência pessoal, né? E isso acaba, na sua concepção, isso acaba misturando e não ficando... E, tipo assim, ele fica interessante no contexto do filme, mas, novamente, é uma opinião pessoal. Eu acho que não sei, ficou um pouco cansativo para mim. Eu achei que pessoalizou demais, sabe? Como eu disse, quando você personaliza, você gera uma identificação, mas você só gera uma identificação para as pessoas que estão familiarizadas com aquele contexto. E eu considero a realidade dela muito diferente da minha. Então, eu entendi o que ela quis passar, eu gostei da forma dela querer gerar essa identificação, mas ao mesmo tempo é uma realidade muito diferente da minha, e às vezes isso, quando eu assisti isso, atrapalhou um pouquinho a minha recepção, sabe? Então, para dizer assim, voltando ao estilo pessoal dela. Então, não é uma coisa assim que... É um estilo da pessoa, né? Tem que respeitar o estilo do diretor. A vida anda rápido e o homem perdeu a paciência com o tempo, né? Tudo tem que ser rápido e prático. Áudio com mais de 1 minuto é um pecado mortal. Aí eu pergunto a você, a partir dessa introdução de uma pergunta, eu lhe faço. Essa rapidez, esses tempos líquidos, né? Trazendo aqui Bauman para o debate, que nós vivemos, isso é bom para o curta? Isso é bom para quem produz curtas, justamente porque nós estamos sem tempo de assistir um longa de 2 horas, ou isso é ruim para o cinema em si, porque nós acabamos perdendo oportunidades, inclusive, de assistir grandes obras?
Assim, eu acho que não é nem uma coisa nem outra, porque o curta, ele sempre existiu. Os primeiros cinemas eram curtas. Então, curta sempre existiu. Só que ele não é visto da mesma forma que um filme é visto. Para começar, desde, sei lá, do século passado, não passa curta no cinema. Quando passa é uma mostra de curtas, ou um festival de curtas, que por acaso está sendo sediado numa sala de cinema, e aí você assiste curta na sala de cinema. Ou em alguns filmes específicos, passam curtas antes de começar o filme, passam curta. Alguns filmes da Disney. Agora eu não vou saber exatamente, mas tipo assim, um filme ou outro que eu vi no cinema que passava um curta antes. Geralmente um curta da mesma empresa ou produtora, então fazia um sentido ali dentro do contexto. Agora é isso, o curta sempre existiu, só que ele não tem uma plataforma específica para ele. Tipo assim, hoje você tem muito streaming, você tem o Netflix, você tem Amazon Prime, tem Disney Plus, tem tudo, Hulu, sei lá, tem vários tipos. E, tipo, eles passam filmes ou séries, não passa curta. Tem um curta ou outro no Netflix. Agora tem o Dois Estranhos, né, que inclusive foi pro Oscar e tal. Mas não é uma coisa assim. Eu falo porque eu procurava muito. No começo do Netflix, eu procurava muito curtas. Eu achei umas 2 ou 3 animações, mas não é comum. Mas sempre teve festival de curta também. Um exemplo é o Vale Curtas, né? Enfim, que era sediado aqui na região. Agora é isso. Se é uma coisa, se essa falta de atenção nossa é uma coisa boa ou ruim, eu não sei dizer, porque ele não necessariamente beneficia o curta. Tanto que hoje a gente tem uma tradução de curtas mais curtos. Antes era comum que os curtas numa mostra ou no festival tivessem 20, 25 minutos até 30 minutos. Hoje dificilmente passa de 15, assim. Hoje, inclusive, eu conheço curadores que falam assim, meu Deus, o filme de mais de 15 minutos não faz sentido. Porque, primeiro, porque teve essa falta de atenção nossa, não é uma coisa... não é uma coisa repentina, é uma coisa que está sendo estudada há décadas, que cada geração tem uma atenção reduzida. Isso reflete muito na duração dos desenhos animados. Quando era criança, os desenhos animados tinham 40 minutos, ou tinham 2 blocos de 20, totalizando 40 também, que eram 2 episódios em um. Hoje, os desenhos animados têm 10 a 12 minutos, contando abertura e créditos. Então, tem isso, assim. Eu não acho que a tradição de assistir o filme longa-metragem vai parar. Não acho. A gente, inclusive, tem formatos consolidados, assim. Tem há muito tempo essa coisa dos 15 minutos. O curto, ele sempre girou ao redor dos 15 minutos, um pouco mais, um pouco menos. A gente tinha essa maior frequência de filmes maiores que 15 minutos há alguns anos atrás em relação ao que tem hoje. Mas ainda assim um dogma quase assim. E o cinema longa-metragem também, tipo, você tem ali uma média de 1h30. Um filme que passa de 2 horas sempre vai ser considerado um filme longo, e um filme de menos de 1 hora praticamente não é um filme, é um média-metragem, sabe? Então tem isso. Inclusive há quem diga que isso, há quem traga a psicanálise na jogada e diga que isso tem a ver com nossos sonhos. Uma vez um professor falou isso na aula, porque a média de sonho que a gente tem numa noite são 4 sonhos. A gente não lembra porque a gente só lembra quando acorda sonhando. Mas a gente tem 4 sonhos por noite, mais ou menos. E cada sonho tem uma duração de 15 minutos. Então, você tem
curtas-metragens que são 4 a 5 sonhos. Então, esses curtas-metragens que a gente sonha totalizam um longa, né, durante a noite. Há quem diga que é isso, assim. Eu acho muito interessante, mas nada que dê para provar. E, enfim, é isso. Eu não acho que vai mudar. Agora, não acho que é uma coisa ruim o cinema estar ficando mais curto, até porque a gente vive um ritmo muito diferente de como a gente vivia no momento do surgimento do cinema. A sociedade está muito diferente, a gente não pode esquecer isso. Não pode falar que essa mudança no cinema ela é fruto de uma coisa negativa, porque é uma coisa que acompanha o nosso ciclo enquanto sociedade. Então, a gente vive uma sociedade muito mais rápida, onde a pessoa precisa estar muito mais fora de casa. Agora não. Agora, na pandemia, não dá para falar isso. Mas, tipo assim, até janeiro de 2020, a lógica era essa. O ser humano ficar cada vez mais fora de casa. Seja no ambiente de trabalho, ou de estudo, ou os dois, porque a maioria das pessoas hoje estuda e trabalha. Não é não há mais uma possibilidade de você fazer uma coisa ou outra, você tem que fazer as duas. Então tem isso, sabe? Eu, pessoalmente, eu gosto de filmes curtos. Então, eu acho que além da questão social, do contexto social, o meu gosto pessoal é esse. Há quem gosta de curtas mais longas, há quem gosta de curtas mais curtos. De qualquer forma, todos eles estarão nos festivais, quando houverem mais festivais. Você ajudou a produzir Ruínas de Nós, né? Que agora foi lançado recentemente. Eu queria que você falasse um pouco, né, desse filme. Já chegando aqui a quase o final da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco desse Ruína de Nós. Qual foi a ideia do roteiro? Como foi que vocês conseguiram desenvolver? E como foi trabalhar na pandemia com o cinema, né? E aí eu queria que você falasse um pouco. Então, o Ruínas de Nós ele foi idealizado e dirigido por Cássio Viana, que é um amigo aqui de Juazeiro, que é ator e tal. Ator, jornalista. Quem quiser chama para jobs, ele está disponível. Mas é isso. Ele trouxe essa ideia para mim no ano passado, falou que tinha escrito esse filme num festival e me chamou para colaborar. E é um curta que foi baseado numa performance que ele fez para o Instagram durante a pandemia. E, enfim, quando eu cheguei, o projeto já estava encaminhado, assim, ele já tinha sido aprovado, já tinha uma ideia de roteiro e tal. Ele me chamou, na verdade, para fazer o som. E aí acabou que no fim das contas fui fazendo muito mais que isso. Acabei sendo produtora de locação e co-dirigindo. Foi um processo bem intenso, assim, porque foi uma equipe muito pequena. O prazo era muito curto. No final das contas, o edital foi prorrogado 2 vezes, então a gente passou por uma correria e uma loucura que no final das contas nem ia precisar. Tanto que o edital ainda está aberto, aí a gente já finalizou, já entregou, mas ainda está aberto não, ele está ele ainda não foi finalizado, foi isso que eu quis dizer. Então ainda tem pessoas que estão trabalhando nos seus projetos. E assim, por mais que tenha sido uma equipe muito pequena, um núcleo duro de só 3 pessoas, fora isso a gente teve, claro, um assistente de set e algumas ajudas, assim, de familiares que a gente até colocou enfim, nos agradecimentos e nos créditos, como deve ser. Então, minha irmã que dirigiu, ela foi lá, motorista e tal. Agora, é isso, pouca gente
pouco dinheiro, tenho que falar, porque uma coisa da Aldir Blanc, que foi uma lei que salvou a arte no Brasil durante essa pandemia, se eu posso dizer isso, eu digo isso, salvou mesmo, porque muita gente assim que estava eu estava meses sem fazer nada mesmo. E antes da faculdade voltar, pior ainda, sabe por quê? E procurando, claro, porque tinha que fazer alguma coisa, tinha que estar trabalhando em alguma coisa, mas não tinha possibilidade. E aí, eu acho que foi assim para quase todo mundo, ou todo mundo que também foi beneficiado, né? Agora, tem essa coisa, foi uma verba interessante que foi distribuída para as prefeituras e estados organizarem, né, e definirem como ia ser usado. Isso foi bom, isso foi ruim, por quê? Foi bom porque você tem um contato local, você tem uma administração local e cada prefeitura pode definir onde esse dinheiro será melhor aplicado e fazer editais mais interessantes e tal. Agora, tipo, teve muitas prefeituras que recusaram esse dinheiro, que eu achei absurdo. Teve muitos estados que recusaram esse dinheiro. E isso eu acho que é o cúmulo da ignorância, né? Você enviar de volta uma verba para a cultura, sabe? A classe artística toda parada, desmotivada, sem conseguir prosseguir com a arte, inclusive arrumando outras estratégias de se manter. Tem gente que fez comida para vender, tem gente que virou entregador, sabe? E tirou muita gente, esse período tirou muita gente da arte. E foi massa que teve uma verba, mas eu achei meio desorganizado e o prazo muito curto para fazer tudo. Quando Cássio chegou para mim, ele falou, mas o prazo são 3 meses. Eu falei, velho, 3 meses para um filme? 3 meses para um filme não é nada, gente, não tem roteiro. 3 meses é para produzir, para gravar, essa parte de gravar. Você faz em 3 meses, você organiza as pessoas, mobiliza a equipe, seleciona, sabe? Agora, a pré-produção, a escrita, o planejamento, tudo, os projetos técnicos, né? Tudo faz antes e tudo faz com mais tempo, sabe? Eu me senti um pouco fazendo um trabalho para a faculdade, sabe? Tipo, porque era uma lógica também de fazer fazer no menor tempo possível e tentando administrar com as outras coisas, sabe? Não é uma coisa interessante, assim. Enquanto a gente está na faculdade, a gente faz porque precisa. Fora da faculdade, não é um ideal que a gente quer, sabe? E a única diferença é que, tipo assim, um trabalho de edital hoje gera pouco dinheiro, um trabalho da faculdade gera dinheiro nenhum. Então, tem isso. Mas foi uma experiência bem massa, assim, porque eu não tinha trabalhado com Cássio ainda num projeto desse, e com Marina também, a outra Marina Nunes Oliveira, que foi a fotógrafa e montadora, e foi corrido, foi difícil achar locação, a gente teve que cortar muita coisa, teve que criar muita coisa, e às vezes eu acho que eu não me sinto nem muito preparada para falar sobre esse filme agora, sabe? Acabou de acabar, eu ainda estou descansando. Está descansando ele. E teve críticas também, mas teve muito retorno positivo. E eu fico feliz por isso, porque, tipo assim, sobre o som mesmo, eu tive muita dificuldade. Meu computador morreu durante a produção, ele na verdade não morreu, ele tá ficando ancião, a questão é essa, já não produzem os drivers para ele que eu preciso para abrir os programas. Então, ele não estava abrindo o vídeo, aí eu tive que fazer uma edição de som no escuro, porque eu não conseguia ver o vídeo.
tive uma dificuldade muito grande para sincronizar isso, sabe? Inclusive, Marina me ajudou emprestando o computador dela para eu conseguir terminar, porque se não fosse por isso, não ia ter esse som. Por mais que o som do filme tenha sido uma construção muito simples, já que as referências eram vídeo performances e os filmes específicos de vídeo performance que foram referência para o nosso trabalho, eles tinham composição de som muito simples, baseada em natureza também, então eu quis reproduzir isso. E mesmo sendo simples, mesmo sendo assim, ter essa construção de natureza que ela eu considero fácil de trabalhar. Eu sempre trago nos filmes que eu faço essa questão dos sons da natureza, os sons orgânicos, o som de pássaro, o som de rio, o som de vento. Então, para mim, eu acho simples, orgânico de trabalhar, mas ainda foi muito complicado nessa situação, né, sem o computador. E isso é muito foda, porque isso é uma coisa no cinema inteiro, assim, os equipamentos para realizar cinema são caros. A câmera é acessível, você tem uma possibilidade de filmar, tirar foto, é relativamente acessível, mas você ter a qualidade para botar numa tela grande, aí fica caro. Você tem um som bom, aí fica caro. E aí, inclusive, depois que esse trabalho... Isso é interessante porque, só fazendo aqui um gancho na tua fala, nós fazemos a gravação aqui, depois vamos fazer a edição, né? Então, assim, eu edito por editor de vídeo que eu tenho aqui no computador, mas dá um trabalho da peste. E olha que é um trabalho de 40 minutos de fala, de conversa. Imagina para a questão de um cinema que você tem que despertar a curiosidade, despertar trazer, fazer com que haja um entendimento, né, local, um entendimento daquele que está assistindo, né? Marina, minha querida, chegamos ao fim da nossa conversa muito proveitosa. Primeiro, muito obrigado por você ter aceitado conversar com o Café com Pesquisadores, tomar esse café virtual, né? Eu estou aqui no meu cafezinho que já esfriou, nessa xícara trazida lá do Parque Nacional da Serra da Capivara. Estive lá recentemente, e você tomando sua água. Então, estamos na mesma sintonia. Então, quero agradecer a você por ter participado conosco aqui do Café com Pesquisadores, e deixe aí as suas palavras finais. Então, eu queria agradecer o convite mais uma vez. E para quem se sentiu um pouco desestimulado a fazer cinema pelas minhas falas, eu queria dizer que eu não quero botar mel por cima das coisas, eu não quero adoçar a informação para ficar mais fácil de engolir. Cinema é uma área difícil, cinema é uma área cara, por mais que hoje seja acessível, ainda é caro, ainda tem panelinhas, ainda tem muito racismo e misoginia envolvidos. E agora é uma arte que está sempre em construção, sempre em movimento, e eu acho que hoje a gente tem cineastas muito conscientes tentando mudar as estruturas mesmo, e eu acho que é isso que importa. E eu considero uma arte libertadora. Eu acho que a representação que o cinema traz, ela é muito mais presente. Você tem a união da imagem do som em movimento ali, você tem uma presença muito grande, você tem uma narrativa que fica, por mais que seja fictícia, ela é absorvida por a gente que está assistindo, né? Então, se você quer, se você gosta, se você tem vontade, faça, comece de pouco, se é o que você sente, comece do que você pode, mas faça, mostre, viva, sabe? É isso, assim, esse desejo de mostrar que o cinema tem, esse desejo de
informar e de adentrar o núcleo e adentrar as relações, isso é o que torna ele muito poderoso, assim, uma ferramenta de informação muito grande, de transformação muito grande. Então, vamos todos juntos fazer cinema, vamos fomentar essa área, vamos fomentar o cinema na região do Vale de São Francisco, vamos trazer para cá e levar daqui para lá, seja onde for esse lá, mas vamos produzir, né? A gente tem que produzir, a gente tem que se manter ativo e não deixar a arte morrer em nenhuma circunstância, se bem que eu acho que ela não vai, porque a arte é imortal, a gente precisa dela, a gente cria ela. É isso. Valeu, pessoal, esse foi mais um episódio do Café com Pesquisadores. Tomamos aqui um cafezinho com água, né? Eu no cafezinho, Marina ali na sua água. Mas esse é um Café com Pesquisadores, faz parte do canal Ecos Cultural, que faz parte do grupo de pesquisa do estudo dos modos contemporâneos de educação, meio ambiente, sustentabilidade, subjetividade, que é coordenado pelo professor Josemar da Silva Martins, professor Pinzó da UNEB, CH3, e que está lá no canal do YouTube, Ecos Cultural. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, curta nosso canal. Lá tem muita coisa boa, muitas lives, muitos cafés que foram tomados ao longo da pandemia de 2020 e continuamos conversando, batendo papo, tomando cafezinho em 2021. Cuidem-se, protejam-se, vacina sim, e aí eu vou deixar 3 pontinhos aqui, porque o resto da frase a língua cortou. Um abraço a todos. Fiquei doido para dizer Bolsonaro, mas aí eu não vou dizer não, porque...